aí para vocês assistirem. Como um garoto de 25 anos consegue levantar 100 milhões de dólares e construir e escalar uma empresa? Só existem 4 formas de conseguir alavancagem. A primeira é código, software. Se você sabe usar código, um pouquinho de esforço cria automação, processos, coisas que você nunca mais precisa fazer. A segunda é conteúdo. Criar um vídeo. Eu levo 30 metros. Minutos para criar um vídeo. 1 milhão de pessoas pode assistir a esse vídeo e isso não me custa nada. A terceira é capital. Se você tem um problema que pode ser resolvido com dinheiro, você não tem um problema. A quarta, e aqui eu me apaixonei, que eu tive que estudar, que eu realmente não entendia, foi a colaboração. Traga pessoas para a jornada. Se você entender essas 4, estudá-las, se doutrinar nelas e se tornar obsessivo. Vado por elas. Qualquer coisa é possível. Ou seja, né, por que os jovens estão bombando? Mas é poucos jovens, né? Porque a maioria não está nem aí, né? Eu estava conversando com meu irmão, ele tem um filho adolescente, e eu conversando com ele, por que alguns desses adolescentes dispararam e hoje estão ficando milionários? Porque o cara que tem uma ideia, o cara que está entendendo o que os outros querem, e o cara tem ação, o cara escala. Então, o que ele está falando? Das 4 coisas importantes. Ou seja, hoje tem dinheiro, mas tu tem que ter a ideia e mostrar que tu consegue resolver o problema, e aí os caras investem. Olha só, por exemplo, a Meta botou lá 70 bilhões, eu acho que, se não me engano, foi, para contratar uma empresa nova, né? E por que ele pagou tanto, não é? Porque o cara mostrou que aquilo lá é o que vai transformar o mundo daqui a uns dias, que é a superinteligência. E é melhor eu pegar e comprar e pagar muito para que esse cara não crie uma concorrência comigo. Certo? Então, a questão é, se você tiver hoje capacidade de criar um código, e esse código resolve o problema das pessoas, você tem o Brasil todo, no mínimo, né? E as pessoas às vezes complicam as coisas, porque em vez de fazer uma coisa simples que pode ser escalável, quando você complica, não é escalável. Eu vou contar para vocês uma história rápida. Lá nos anos 90, 2000, certo? Nós tínhamos uma rede chamada Rede Novel. É a melhor que tinha. Talvez até hoje nenhuma bateu o que a Novel tinha, certo? E era dos Mormons, lá de Utah. Só que eles tinham 99% do mercado. E a Microsoft chegou fazendo a rede dela, né, e outras empresas também, e fizeram porcaria. Mas eles foram perdendo o mercado, apesar de ser melhores. Por quê? Porque eles, para entregar, tinham que pagar. A Microsoft, as pessoas pirateavam. Então a gente tem que entender por que ela venceu a Microsoft sobre os outros. Porque todo mundo adotava. Então, quando as pessoas começam a adotar, é porque é fácil de usar. Alguém de vocês conhece o guri de Uruguaiana? Me escrevam aí. Alguém conhece o guri de Uruguaiana? Vamos ver se alguém conhece. Ninguém? Então nem vou falar sobre o assunto.
Ó, pelo menos teve um, dois. Lia, tu não conhece? Deixa eu ver se eu acho a foto do cara. Guri. Esse cara aqui, ó. Pois é, o irmão dele estava fazendo imersão comigo, certo? E ele disse que dos irmãos ele é o menos engraçado, para vocês terem uma ideia. Mas ele estava falando comigo. E o que eu estou falando é que tem a ver com o que eu estava falando antes. Quando ele começou a carreira, ele fazia DVD. Ele chegava nos lugares que ele ia dar, né, um show, e ele perguntava: quem de vocês tem o DVD Meu Pirata? E daí um monte de gente erguia a mão. E ele dizia: muito bem, porque ele ficava feliz. O fato de as pessoas piratear o CD dele fazia com que ele tinha mais sucesso. Porque quando ele ia para um show, mais gente ia porque gostava. Então, muitas vezes, as pessoas têm que entender o que é uma escala, o que é crescer. Então, muitas vezes, você tem um software, uma solução que seja maravilhosa, e se você fechar, você não vai crescer. Vocês conseguem entender? Oi, Priscila, tudo bem? Hoje eu não sou um avatar, hoje eu estou com muito frio. O avatar se escondeu. Em user, essa mesmo. Então, isso que eu digo, se você pega uma dessas 3.000 automações que nós temos dentro da comunidade, e você descobrir uma que vai resolver o problema de um segmento, de um nicho, foque nisso. Foque para aquilo seja bom e, se quiser, distribua. Para você se vender. Para as pessoas precisarem de ti. O que é o software open source? O cara deixa open source